E aí, cambada, meu nome é João e a gente tá em novembro. Novembro esse que, além de ser considerado o Novembro Azul, mês de conscientização do câncer de próstata, também é o Novembro Preto, o mês em que a gente tem o Dia da Consciência Negra. Dia dedicado tanto à luta abolicionista quanto à memória de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes da causa que foi assassinado em 1695. O Dia da Consciência Negra é um dia simbólico, que fala pra gente, como sociedade, que devemos refletir sobre as questões de racismo, equidade social, representatividade e inclusão. Representatividade, inclusive, que é o tema do vídeo de hoje. Eu vou falar um pouco sobre a representatividade negra dentro dos 70 anos de TV no Brasil. A TV, em especial a TV aberta, é uma das maiores formas de entretenimento do grande público e carrega para si uma grande responsabilidade na construção da sociedade como conhecemos. Existe o ditado de que a TV é a janela para o mundo, o que significaria mais ou menos que vemos a realidade do mundo pela TV, o que não é bem verdade. Por lá vemos modelos, muitas vezes estereotipados, de realidades, feitas para agradar as massas e, em pouquíssimos casos, feitos para despertar algum tipo de pensamento crítico. Isso não é desonrando as produções. A gente sabe que entretenimento é um comércio. Os meios de comunicação são movidos por empresas multimilionárias e que eles não estão muito dispostos em fazer com que a gente pense muito e acabem perdendo dinheiro no processo. E também seria muito chato se a gente só tivesse coisa culta para assistir 24 horas por dia, porque já dizia a música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Não adianta a gente ter uma bagagem cultural incrível se a gente não tem nada para se divertir e não tem nenhuma farofa para ver. Mas dito isso, os modelos de sociedade vistos em telenovelas e séries desde os primórdios da TV, eles são representações da sociedade da época. A Rede Tupi, fundada em 1950, tinha em suas novelas o suprassumo dos atores e atrizes da época, todos brancos. Os poucos atores negros da época, os que eram qualificados e esteticamente aproveitados o suficiente para estarem em frente às câmeras, eram todos escalados para papéis minúsculos em que eram feitos de empregados domésticos e serviçais, completamente submissos e completamente banhados de estereótipos. Eles normalmente falavam errados, eram intrometidos, invejosos, sonhavam com a vida dos patrões. Isso quando falavam, quando não estavam ali só para aparecer no fundo da tela. Em O Direito de Nascer, de 1964, a gente teve a primeira atriz negra a interpretar uma personagem que ganhou um certo destaque para o público. Isaura Bruno, atriz que interpretou a personagem Mamãe Dolores, atingiu uma grande fama na época da novela na TV Tupi, mas acabou morrendo pobre e esquecida pela grande mídia depois de 3 novelas e nunca mais conseguiu o mesmo reconhecimento. A ideia de que não existem atores ou atrizes negros bons o suficiente para trabalhar é um pensamento muito comum, inclusive hoje em dia. Isso sempre foi uma desculpa muito utilizada para escalar atores e atrizes brancos para papéis que poderiam e que deveriam ser de atores negros. Um bom exemplo disso é a novela da TV Globo, A Cabana do Pai Tomás, de 1969, que é uma novela baseada num livro do mesmo nome, repleta de atores negros. Inclusive, o protagonista, Pai Tomás, é um personagem negro. Logo, o ator deveria ser negro, certo? Errado! O ator Sérgio Cardoso, branco, foi escolhido para ser o protagonista da novela. O galã da época teve o seu rosto, braços e pernas pintados de preto, usou uma peruca de cabelo crespo, colocou rolhas no nariz para deixar o nariz maior e algodão nas bochechas para falar diferenciado. Tudo isso para não contratar um ator negro, porque não existia atores negros bons o suficiente para fazer o papel do protagonista na novela. Essa foi a última prática de blackface registrada nas telenovelas do Brasil. Última prática porque teve uma grande campanha contra a novela e contra essa prática. O movimento de protestos liderados pelo ator Plínio Marcos foi forte e acabou atrapalhando a produção da novela. Como consequência, a novela foi finalizada antes do tempo e os personagens negros perderam a sua influência com o tempo. Em A Cabana do Pai Tomás, inclusive, estava presente Ruth de Souza, que carrega o título de primeira atriz negra a ser protagonista de uma novela. Porém, esse título é meio contestado, já que Ruth teve o seu personagem muito ofuscado pelo seu parceiro, Sérgio. Inclusive, Ruth, dentro do documentário A Negação do Brasil, dizia que as próprias companheiras de cena brancas não aceitavam que elas fossem menos importantes dentro da trama do que uma negra. Porém, mesmo não sendo ou sendo de fato a primeira protagonista negra de telenovelas, Ruth de Souza é sem dúvida uma lenda. Ela foi a primeira atriz negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1945
e a primeira atriz indicada a um prêmio no Festival de Veneza, o Leão de Ouro, pelo seu papel no filme Sim a Moça, de 1953. Já em 1969, na TV Excelsior, foi ao ar a novela Vidas em Conflito, que foi a primeira novela a contar com um núcleo completamente composto por pessoas negras. Porém, o autor, Teixeira Filho, foi obrigado a cortar o núcleo familiar devido a cartas que recebeu do público. Eles simplesmente não compraram a ideia de ter uma família negra dentro de uma novela. E isso parece ser horrível. É ridículo. A ideia do autor era debater casos como racismo e casamentos interraciais, mas ele não pôde fazer nada disso. Como disse a dramaturga Renata Palottini, existem dois tipos de conflitos básicos dentro de uma trama de novela. Os de natureza definitiva, que são os conflitos que duram durante toda a novela, durante todo o livro, durante toda a história, que movem os protagonistas durante todo o tempo. E os conflitos de natureza provisória, que são as coisas que se resolvem em poucos capítulos e não tem muita influência na trama, só para movimentar durante aquela semana e acabou. Normalmente, o racismo dentro das telenovelas eram abordados de forma provisória e eram simplesmente esquecidos ou resolvidos em passe de mágica, com os personagens racistas não sendo mais racistas ou os personagens negros se tornando personagens de alma branca. Mesmo tendo representantes indubitavelmente competentes como Ruth e Isaura, o negro ainda era tido como serviçal e inferior e submisso dentro das tramas, e caía sempre em alguns tipos de arquétipos muito comuns que até hoje são muito repetidos, embora algumas tramas tentem quebrá-los. Esses arquétipos, pelo menos os mais comuns, são a empregada doméstica, que normalmente é metida, normalmente é fogosa e normalmente, isso em mais de 90% dos casos, é completamente devota à sua patroa. Isso é uma coisa que é muito comum e, como disse o documentário A Negação do Brasil, tem um grande exemplo de Rita, de Como Salvar Meu Casamento, a novela de 1979 da TV Tupi. A gente também tem um negro malandro, o personagem que normalmente é jovem, muito bonito, tá sempre sem camisa e sempre tá tentando dar um golpe em alguém. A gente teve atualmente na novela Totalmente Demais o Ailton Graça, que apesar de não ser tão jovem, ele é um grande exemplar de um malandro. A gente também tem a mãezona, esse arquétipo de mulher que normalmente é grande, normalmente é acima do peso, e ela é muito grossa e muito estúpida, e ela tá sempre lutando pelo seu filho com unhas e dentes, e ela não se preocupa em demonstrar o seu amor com agressividade. Eu vou dar um exemplo que é provavelmente mais comum, que é a Rochelle, de Todo Mundo Odeia o Chris. Embora ela não se encaixe no arquétipo de grande e acima do peso, mas é talvez a mãezona mais conhecida do público. A gente tem o negro mágico, que por muitas vezes, e até hoje em dia é muito comum, é um negro que ele não tem história própria. Ele tá ali simplesmente para ajudar o protagonista, que normalmente é branco. Ele tem um nome e é isso, a gente não sabe mais nada dele. Ele aparece, surge com um conselho muito bom e some. O protagonista se vê iluminado por aquele conselho, resolve o seu problema e vai embora. Ele normalmente não tem nenhuma história pregressa, ele não tem nenhuma motivação, ele só tá ali para mover a história para o protagonista. E a gente também tem o escravo, muito comum em novelas de época. Não pode faltar, inclusive. Possui uma característica muito interessante. Até 1980, as novelas que falavam sobre escravidão, elas demonstravam muito uma submissão dos escravos para com os escravagistas. E isso mudou a partir de Sim a Moça, de Benedito Rui Barbosa, de 1980, que teve seu primeiro grupo de heróis negros que lutavam pela abolição e utilizavam inclusive muitas vezes de violência, mas eles nunca foram mostrados como vilões, e sim como personagens que utilizavam de violência contra violência. Apenas em 1970, numa parceria de Jeanette Claire com Milton Gonçalves, chegou às telas o primeiro personagem negro que fazia parte da classe média. O personagem de Milton Gonçalves foi boicotado pelo público. Ele era um psiquiatra que acabou se envolvendo com uma personagem branca. E isso acabou despertando um pouco de racismo da galera. Jeanette Claire então teve que reduzir um pouco a participação do ator na novela. A primeira protagonista negra da TV Globo, que foi fundada em 1965, foi, de fato, Thaís Araújo em 2004, na novela Da Cor do Pecado. Na novela das Sete, o racismo foi finalmente abordado como um conflito de natureza definitiva. Ele fazia parte da história e motivava a narrativa, mostrando o lado negativo das ações racistas da antagonista na vida dos protagonistas. E ela também foi a primeira atriz negra a ser protagonista de novelas contemporâneas pela produção Chica da Silva da TV Manchete.
Depois de 21 anos de sua criação, a série Malhação teve a sua primeira protagonista negra em 2016. Aline Dias, na época, rebateu várias críticas pelo fato da sua personagem ser uma faxineira. Ela disse que, apesar disso, a sua personagem tinha complexidade e era um grande avanço ter uma protagonista negra em uma série de grande relevância como Malhação era para o público teen. Em 2015, Maria Júlia Coutinho, ou a Maju, como é mais conhecida, fez história, se tornando a primeira apresentadora negra de um quadro fixo do Jornal Nacional, assumindo um pouco depois a bancada do jornal Hoje, acima de críticas e muito chorume racista. No jornalismo, atualmente temos diversos nomes de peso. Pessoas como Glória Maria, que dispensa apresentações, Zileide Silva, a própria Maju, Joyce Ribeiro do SBT, Heraldo Pereira, enfim. Nomes que, apesar de serem grandes referências, são minorias no ambiente predominantemente branco. Inclusive, esse ano, no auge dos protestos contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos, e no meio da polêmica do, no mínimo, controverso presidente da Fundação Palmares, a Globo News acabou apresentando um programa falando sobre o tema racismo e acho erro. A pauta é racismo, mas vamos chamar só jornalista branco para debater. Acabou que a internet detonou o acontecido e no outro dia o jornal procurou se redimir e apresentou essa bancada. Foi uma atitude básica, mas bem significativa e seria mais legal se fosse definitiva. Mas a gente espera que de pouco em pouco isso se torne mais recorrente. Atualmente na mídia o número de representantes pretos é consideravelmente maior, mas ainda é pouco. De acordo com o IBGE, em 2019 se autodeclararam pardos 46,8% da população e 9,4% se autodeclararam pretos. Mas será que tem um equivalente a essa galera dentro da mídia? Será que existem pessoas dentro da grande mídia, do jornalismo, da TV, das telenovelas, da música, para representar essa galera toda, mais de 50% da população? Thaís e Lázaro, Emicida e Criolo, Maju e Glória. Eles começaram um movimento, mas essa chama ela precisa continuar acesa. O que eu quero dizer com esse vídeo? Bem, eu não tô querendo incitar uma guerra branco versus preto. O que eu tô dizendo é que falta muito para uma sociedade de equidade. Uma sociedade em que a galera preta consiga pelo menos as mesmas oportunidades de emprego e de educação que a galera branca. Mas a gente consegue, a gente já teve grandes avanços. Eu falei aqui só sobre entretenimento, só sobre novelas, e a gente já tem um grande número de representantes. Mas a gente tem uma grande luta pela frente, e eu acredito que a gente possa mudar, basta a gente se unir, basta a gente reivindicar, basta a gente lutar e procurar políticos que falem sobre isso, que lutem pela gente. O que eu quero dizer com esse vídeo? Bem, eu quero inclusão, cara. Eu mostrei um pouco sobre como se deu a representação, eu mostrei um pouco como se deu a representatividade do povo negro no entretenimento, nas novelas. E ainda hoje, meio que parece que a gente dá um passo pra frente e 2 para trás. Mas de pouco em pouco a gente chega lá, né? Eu sei que é uma luta, mas a gente já consegue muita coisa. A gente já conseguiu muita coisa, mas a gente ainda pode conseguir mais. Eu quero sentir que meu lugar é onde eu quiser, sabe? Eu quero poder estudar, eu quero poder me especializar sem me sentir marginalizado. Eu quero andar na rua sem ser parado, sem ser alvejado. Eu quero correr na rua de queixo erguido. Eu quero exercer meu direito de andar de queixo erguido. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha com os amigos. E se você não gostou do vídeo, não se esquece de compartilhar com os inimigos. Eu vou tentar fazer um conteúdo mais voltado para o Novembro Preto. Então, esse é só o primeiro vídeo do especial desse mês. Vai vir mais coisa aí pela frente. E não esquece de assinar o sininho, que toda vez que posta vídeo você vai ser notificado. Beleza? Então beleza. Valeu, galera. Até o próximo.